E aí galera do Língua, aqui é o Fabrício Carraro de novo. E no vídeo de hoje, ele vai ser um pouquinho mais curto, eu vou explicar como é que você vai fazer pedidos em bares, em restaurantes, que é uma coisa muito normal e muito informal no Brasil, que nos Estados Unidos, na Inglaterra, pode ser um pouquinho diferente. Então bora lá para esse vídeo. Mas bom, voltando aqui, né? Como que a gente pede coisas geralmente em um bar, um barzinho ou em um restaurante? A forma mais informal que a gente tem geralmente é me ver, né? Então, ó, me vê uma cerveja, me vê uma porção de batata frita e assim por diante. Então esse me ver que é muito coloquial, muito informal mesmo. Mas a gente tem outras formas também um pouco mais formais. Você pode falar, eu vou querer a lasanha bolonhesa, ou eu quero a lasanha bolonhesa, ou para mim a lasanha bolonhesa, para mim uma cerveja. Tem várias formas de você fazer isso em português, e em inglês também tem várias formas, e aqui a gente vai ver as mais importantes. Começando pela primeira, que é bem comum, bem usual e bem informal também, que é can I have? Então, can I have? Posso eu ter? Se você traduzir literalmente, não faz muito sentido, é um pouco estranho em português, mas é assim que eles vão pedir coisas em bares, em restaurantes. Então, can I have? A gente usa o verbo have, que significa ter, então posso ter. Ou você pode usar a forma do futuro também, né? Que em português seria eu vou querer. Em inglês você também tem uma forma parecida que é I will have, ou abreviando I'll have, que é com will, né? O verbo modal will, que indica o futuro em inglês, é uma das formas de criar o futuro em inglês. Você pode falar I'll have a beer, please, ou can I have a beer, please? Ou seja, a primeira é um pedido, né? Uma pergunta, a segunda é uma afirmação, eu vou querer isso daqui, I'll have a beer. I'll have a lasagna, por exemplo. Então, são formas muito comuns, são formas bem usadas, bem informais, coloquiais, que você pode usar normalmente num barzinho, num restaurante também, sem problema nenhum. Mas, se você quiser ser ainda mais formal, muito formal na verdade, você poderia trocar o can por um could, que é basicamente a mesma coisa, os dois significam poder, mas o could seria mais como um poderia. Então, could I have? Né? Eu poderia ter. Também vai usar o mesmo verbo, o verbo to have aqui, mas você vai ser muito formal com could I have, ou ainda mais formal, você poderia trocar o could por um may. Então, may I have, mas isso eu acho que praticamente ninguém usaria no dia a dia, assim, numa situação mais informal. Os mais comuns que você vai ter, que você vai usar, vai ser o can I have, ou I'll have, ou I will have, que esses vão estar ali no dia a dia praticamente para todas as situações, você vai poder usar tanto um quanto o outro sem problema nenhum, sem se preocupar muito com isso da polidez. Mas por hoje é isso, pessoal. Se você aprendeu algo novo, dá um joinha, se inscreve aqui no canal, que sempre ajuda muito. E até a próxima. Tchau, tchau!